Fala pessoal, eu não sou carioca, mas eu estou aqui também. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui com vocês, Marcos Roberto, e vocês estão vendo que eu estou como um passarinho, faltando uma asinha. O meu parceiro, Gabriel Barra, hoje, infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, né, devido a motivo de forças maiores, mas tudo aquilo que ele sempre diz eu vou repetir para vocês. Galera, chama aquele vizinho chato, aquele vizinho legal, aquela velhinha, a tiazinha do Zap, chama os teus amigos que precisam entender sobre economia doméstica, aqueles que querem aprender sobre empreendedorismo. Convida todo mundo, mas antes de tudo, entre aí no nosso canal e se inscreva, dá um joinha, dá joinha também, dá joinha, faz tudo de bom aí, se inscreve e passa pra galera e manda a galera se inscrever, porque hoje eu tô aqui com meu amigo, meu brother, um grande amigo, Rafael Barros, e a gente vai colocar aqui nessa mesa as virtudes que Deus tem dado para esse homem. Não vou te apresentar mais, não vou falar sobre você em detalhes, porque você vai falar pra galera aí, diz pra galera quem é você, de onde vem, e vamos começar a... Onde veio, pra onde vai, Isso, meu garoto! Isso aí, gente. Então, Rafael Barros, quem é casado há 16 anos, Marco. Que é isso? Tô um atrás, eu tô um na sua frente. Há 16 anos, meio do ano, né? Então, 15 anos e meio, por enquanto. Então eu tô com 2 na sua frente. Mais 17 anos juntos, né? Não posso nem errar a data aqui, é porque ela vai assistir o vídeo. Vai! E vai espalhar pras amigas, né? Pra geral, então. Faz bonitinho. Quase 18, na verdade. Então, juntando noivado, namoro, é muita coisa. É uma vida já, né? 18 anos, já pode tirar a CNH. Pode, já é de maior. De casamento, né? Já é de maior. 2 moças, têm hoje 13 anos, são gêmeas. Né? É isso que eu ia falar, não esquece desse detalhe, não. Estão quase na minha altura, o pai só tem 1,75, as moças estão com 1,68. Jesus! Coloca uma sandalinha de 5 centímetros, já alcançou. Eu acho que a Sara já te alcançou, cara. Então, é isso, né? Moro em Goiânia mesmo. Comedor de piqui. Jesus. Pamonha, gueroba. A gente aqui, da terra mesmo. Da terra. Mano, te conheci na Sal da Terra, né? Onde nós compartilhávamos junto lá do mesmo projeto, os mesmos sonhos, né? Trabalhávamos lá no mesmo ministério, né? No mesmo ambiente de missões. Mas o Rafael, a tua formação, conta aí pra gente um pouco da tua formação. Para depois entrarmos nessa outra área, assuntos, né? Formado em Ciências Contábeis, né? Desde 2006, atuo na área de contabilidade desde 2007. Tive meu primeiro escritório já desde 2011. Estamos aí nessa área já há um bom tempo, né? Somos já especialistas na área tributária. Então, o nosso foco hoje é no tributário mesmo, reorganizar a parte de estruturação contábil e tributária das empresas em geral. Simples nacional, lucro presumido, lucro real. Então, especializamos mais nesse ramo mesmo. Sou formado em teologia também, teologia livre, pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Muito bom, viu? Teologia totalmente livre, nada de influências. Gente, muito legal. O cara é calvinista. Não adianta ele negar, não. Por isso que a identidade foi forte. O cara é calvinista, gente. Vai lá. Não, mas foi 5 anos muito bons. Esses 5 anos lá, Marcão, ele fez muita diferença, né, pra mim e pra esposa. Fiz 6 meses sozinho e logo depois ela veio junto comigo. E as meninas pequenininhas iam para salas ali, ficar na sala dormindo, né, bebezinhas. Mas fizeram parte dessa história. Foi muito bom. A partir do seminário é que eu tive... que a minha mente ampliou um pouco mais, né? Tanto para teologia quanto também para trabalho. Então é isso. Outros são questões de especializações, mas de curso mesmo na área contábil, finanças, né? Então, cara, mas fala aí pra gente, por que você escolheu essa área da contabilidade? O que te atraiu para ela e o que ela tem te proporcionado hoje de benefícios?
Olha, no início, é aquele negócio, né? Todo mundo tem um sonho. O sonho não era contabilidade. Mas como eu gostava de matemática, as finanças na época se encaixavam com contabilidade, o espaço que tinha, a oportunidade que tinha na contabilidade. Então, acabou que foi até uma decisão em conjunto entre a esposa e eu. Falei, temos essa opção, qual que você vai? Vamos contabilidade? Mas você fez antes de casar? Depois casou? Nós casamos e já estávamos casados já em 2000 e... Só eu errando a data. Não, passe de 2005, por favor. A gente já estava juntos, namorado, noivado, depois casamos, depois formei, né? Ah, tá. Na formatura já tinha as meninas, né? Então parte já da faculdade já estava casado. Uhum. Mas enfim, entrei dessa forma. Né? A gente tem sonhos, então os sonhos eram outros. Né? Eu queria ser engenheiro mecatrônico, ir na área de tecnologia, né? Pensava que a tecnologia e informática seria o futuro, e acabou sendo. E essa área contábil hoje é o que a gente escreve no caderninho uma coisa, mas Deus tem os seus planos, né? Hoje ela é a base para praticamente quase tudo, né? Em um país, né? Tanto para pessoa física quanto para empresas, para empresários, empreendedores, e isso tem me ajudado tanto nas finanças em casa, quanto ajudar outras pessoas, inclusive na área não só profissional, mas inclusive na área missiológica, a entender um pouco melhor o processo, como que funciona essa economia assim, do país, do Brasil, entre outras nações. Então foi uma base legal para mim, né? A gente vai avançar isso mais na frente, mas acho que entrei dessa forma. Sim, eu ia até falar, segura essa parte missional aí, porque quando a gente entrar nela vai longe, né? Cara, eu lembro que assim, na minha época de ensino médio ainda, ou antes de eu entrar no ensino médio, tinha essa parada do magistério, né? Pra galera que queria ser professor. Tinha também, se não me engano, tinha aquela parte de você fazer o primeiro, segundo, terceiro ano na área de contabilidade, não tinha? Na parte técnica. Técnica, né? Tinha o técnico. E assim, eu lembro que era um pouco assim, meio que criminalizado, sei lá, se falar, não, ou é administrador, ou é contador, ou é professor. Eram profissões que a galera, tipo assim, não davam tanto valor, né? Parece que era assim, não tem dinheiro e não tem jeito, vamos partir para essa área. Mas hoje não, cara, hoje é uma parada tão real, tão viva, né? Tão necessário, porque querendo ou não, tu vai observar em todos os cantos, apesar de que tudo hoje é o mundo digital, mas os caras tá lá, que seja trabalhando como um impulsionamento digital, né, que seja como vendedor de dropship, sei lá, qualquer área, a galera precisa entender de finanças, tá dedicando, tá tendo que se reinventar e tá clamando e procurando os contadores muito, né, por causa disso. A galera que tem mexido com bolsa de valores, que eu tenho observado que tem nego se enrolando, mas se enrolando bonito, porque entra na onda da bolsa de valores, acha que é só investir, ganhar, comprar bem, mas depois não sabe na hora de fazer lá a declaração que tem que declarar aquilo que você investe na bolsa, né, aquilo que você lucra. Então, acaba que hoje, assim, a galera da contabilidade deu a teologia da vingança, né? Quem viu vocês passando a prova e não ajudou, hoje tá tendo que recorrer. Assim, hoje a questão, voltando à questão da tecnologia, os governos, né, e falando especificamente do Brasil, ele tem vários mecanismos hoje de lastrear e de buscar o encontro dos sistemas, né? O sistema de informações hoje da Receita, ele tem dados que se cruzam com muita facilidade, né? Com muita tecnologia hoje. Então, por mais que você não queira declarar, né? Mas está lá a Bolsa de Valores lá que fala, olha, fulaninho movimentou aqui dentro. Criptomoedas. Nossa, investi R$100, comprei uma açãozinha na Bolsa do Nubank, só tive prejuízo, né? Mas, o governo não tá nem aí, né? Se você der prejuízo. Mas aí foi lá, olha, movimentou, você é obrigado.
Aí você não declara, você tem uma multinha mínima de R$ 165. Não, E isso cara. tem sido constante porque hoje o YouTube e vários outros streams, né? Tem abrido as portas para muita gente ensinar, dar cursos, compartilhar o que aprendeu, né? E vender os cursos também, alguns cursos bons, outros são só para ganhar dinheiro. Mas sempre aquilo que preenche os olhos das pessoas, né? Dinheiro, dinheiro, lucro, dinheiro, Uhum. dinheiro, lucro. E não demonstra as consequências disso. E as consequências disso, na que passa 1 ano, 2 anos, tá lá a Receita batendo na porta. Ô, fulano de tal, por que você não... Por que você não tem conversado conosco desde quando você começou a mexer nesse negócio? Isso. Inclusive, quando abriram aquele MEI, o Sei. empreendedor, então vamos tirar todo mundo da rua, o sapateiro, o pipoqueiro, o salão de beleza, enfim, o que vende roupa no varejo, de casa em casa, foram lá e criaram o MEI. Mas, vai lá no Sebrae ou entra na internet, você cria seu MEI aí, seu CNPJ e pronto. A galera tá pelo celular abrindo MEI, né? Sim, mas aí as movimentações, o controle disso, como declara, como você se organiza para que você não seja desenquadrado no MEI. Então, isso não teve instrução para a população. Falou assim, olha, vamos resolver a sua vida, tá aqui. Aí o cara falou, tem meu próprio CNPJ, sou empresário. Sou empresário agora. Isso, mas sem muita instrução. E aí no decorrer do caminho, dos anos, você vê, a gente tem encontrado muitas pessoas que nos procuram pedindo ajuda. Gente, olha, recebi uma multa da Cefaz, recebi uma multa da Receita, fui desenquadrado do MEI e não sabia, agora eu sou uma empresa normal, eu deveria ter um contador, agora eu deveria pagar tal imposto. E aí quando você olha isso, você olha os últimos 5 anos, isso é um prejuízo grande para a pessoa. Né? Então tem muita gente com dívida hoje na Receita Federal que não consegue pagar por falta de instrução. Então da mesma forma, né, a questão da bolsa aí, entendeu? Porque o brasileiro ele é engraçado, né? Um exemplo, o cara não tinha perspectiva nenhuma, não tinha expectativa nenhuma daquilo ali, mas ele vai e tem lá, sei lá, recebe uma rescisão contratual aí de 20 conto, aí alguém apresenta uma oportunidade na bolsa, ele investe na bolsa, e aí, para comprar a ação de 10 pila, a ação passou para 20, dobrou, ele dobra o capital dele, mas ele, se não me engano, é 23%? Do lucro? Depende lá, tem uns que é 15, outros que é 34. 34, chega a 34%. Dependendo do que for. Pois é. Aí quando o cara pensa de, lucrei 20 conto, mas quando ele pensa em ser tributado em 30%, quer dizer, perder 6 conto, aí, não, isso é dia demais. Aí tu vê surgindo, né, os cabeças de passarinho, onde fala, não, isso aí, ó, até tanto você não precisa, isso aí, sendo que toda a movimentação é fiscalizada, né? Sim, é porque tudo tem, dependendo do que você investir, o que você fazer, tudo tem benefícios fiscais e tem isenções. E é por isso que tem que ter esses conhecimentos, porque quando é passado muito superficial. E as pessoas se empolgam. Eu quero o lucro, não interfere. E vai movimentando, vai movimentando. E ele perde o controle. Né? Hoje o brasileiro não consegue fazer um plano a médio ou longo prazo. O brasileiro é a curto prazo. Eu vou fazer esse curso, tem que ser 3 meses, tem que ser rápido. Se passou de eu quero ganhar dinheiro rápido também. Isso, então imagina, você tá aqui, pegou uma instrução no vídeo aqui, o outro que explicou, entrou no outro streaming ali, tá explicando outro pedacinho do curso, aí fala, vou fazendo. Só que aí, já passou 12 meses, 18 meses, você nem percebeu, você não teve controle. E na hora que chega um determinado tempo, você fala, nossa, cara, eu ultrapassei a isenção, ultrapassei o limite disso, ultrapassei o limite daquilo, como que eu resolvo? Enrolou. Isso, enrolou. A conta chega, né, negão? A conta chega. Mas é uma área, a área contábil hoje, ela permeia em todas as outras esferas. Né? Então, o advogado precisa do contador, né? O dentista precisa do contador. O médico precisa. Então, todos os autônomos, mas também todos os empresários, todas as empresas precisam de um contador. Da mesma forma que o contador precisa de um advogado, mas também precisa de um dentista. E assim vai. Esse é o ciclo da vida. E a contabilidade, ela permeia na base de tudo. Porque quando você vai pagar as suas contas lá? Você não pega a calculadora e faz as contas do que entrou, o que vai sair, quanto que vai sobrar, se vai sobrar. Então isso é uma contabilidade simples. Né? Fala, olha, receita, despesa, vou ter que vender um amigo para pagar o cartão esse mês.
Cara, Mais ou menos isso. eu tava vendo um moleque esses dias no Instagram, ele falando, um moleque novinho, nem lembro o nome dele não. Mas assim, o moleque deve ter uns 13, 14 anos e ele vive dando aula aí, porque ele mexe com área digital e vende e ganha milhões de reais e tal. Mas eu achei legal que apesar de ser novo e aparentemente ter muito conhecimento daquilo que ele fala, né? Ele fala que na escola, o pessoal que na escola, desde quando ele era um pouquinho mais novo, ele sempre reparou que é o seguinte, pô, o cara vai ser médico, beleza, mas o médico ele precisa entender de economia doméstica, ele precisa de saber administrar o dinheiro dele. Ah, o cara vai ser engenheiro, mas também. Então, assim, ele fala que ele questiona o modus operandi da educação no Brasil de não ter uma matéria sobre educação financeira. Isso. O que tu pensa sobre isso, cara? Então, é o que é um pensamento que eu já tenho antigo, de que a nossa forma de pedagogia, nossa forma de instruir aqui no Brasil é muito arcaica. Então, um exemplo. Eu creio que a gente tem que ter base para todos os ensinamentos. Até para saber se você quer física, química, matemática, área de saúde, enfim. Né? Só que para você sobreviver hoje, para você viver no mundo, você precisa de algumas matérias específicas. E uma delas é educação financeira. Né? Então hoje a família hoje ela se endivida muito por falta de educação financeira. E quando você não tem educação financeira já no seu individual, você leva a sua família à falência, que a família endivida, e aí começa, né, todos os problemas, porque aí ele vai precisar de empréstimo do outro, que normalmente ele vai gerando um conflito aqui, porque às vezes não vai conseguir pagar, pegou dinheiro emprestado com o cunhado, com o Com o periquito para irmão, pagar, com com o o irmão. primo. Você tá vendo que é um ponto muito importante, as pessoas não levam isso em consideração. Até porque hoje, nessa era de consumismo, né, nunca se teve tanta riqueza no mundo inteiro. A gente está num período que nunca se houve tanta riqueza acumulada no mundo. Uhum. Você pode ir no supermercado, você não precisa de matar um franguinho, tá lá prontinho, né? Meus filhos não sabem, quer dizer, agora minhas filhas sabem que eu levo elas pra chácara, né? Vai pra Mas vamos roça, lá, sabe, né? vamos lá, pra vocês verem como é que funciona, né? Mas hoje já tem até o franguinho picado, Não já tem sabe, as não sabe o que verdurinhas é matar um prontas. porco, fritar, botar na lata, né? Então, nesse sentido, hoje o consumismo, é tanta oferta de tanto produto, tantas coisas, tantas riquezas, então tem tudo aqui para você comprar. E se você não tiver uma educação financeira e um emocional estável, o que vai acontecer? Você vai cada dia mais endividando. E eu creio que a educação brasileira precisa de passar por essa mudança. Né? Não adianta termos aí, hoje, o ensino médio vai até o quê? Até o 9º ano, aí depois vai até o terceiro, O né? fundamental vai ter O o nono. fundamental não, o básico, né? Enfim. Não, É isso aí. é isso aí, você entendeu? Enfim, depois vai até o terceiro lá, correto? Sim. E encerra o ensino médio completo. Só que é muita matéria. É conteúdo demais para os nossos jovens, para eles passarem no vestibular, enfim, às vezes para tomar muito tempo. Então é mais fácil, a gente deveria pensar em o que eles precisam para sobreviver. Ética, educação financeira, contabilidade, empreendedorismo, como abrir sua empresa. Porque hoje no Brasil a gente forma profissionais, Marcão. A gente não forma empreendedores. Ou forma empregados, né? Então... Profissional empregado, que vai trabalhar para alguém. Correto. Então, forma contador, forma advogado, não forma empresário. E nem todo mundo tem que ser médico, tem que ser contador, tem que ser advogado. Quem banca hoje? Quem gera emprego? Quem gera receita? Quem paga imposto? São as empresas. E são as empresas que eu vou lá e presto serviço como profissional. Mas depois eu vou lá e registro a minha empresa. Que também entra colaboradores, que gera mais receita, que gera mais emprego, que paga imposto. Mas hoje, no status, não vamos ser médico. Não, vamos ser advogado porque eu quero concursar, eu quero ser
Né? Hoje as pessoas entram para a área de Direito só para concurso, né? Para concurso, não mais para exercer aquilo. Pensando mais em estabilidade, mais financeiramente... estabilidade tanto na segurança, porque é algo público, que eu acho que deveria acabar também, né? Quanto também financeiramente. Né? Na verdade, acho que o brasileiro ele não foi instruído a pensar, né? Ele não é ensinado a pensar. Então, assim, é mais fácil você manipular e transformar uma massa de pessoas obedientes, de servos, né? De pessoas que vão viver prestando serviço, do que de trabalhadores. Não estou falando que o que presta um serviço, né, o funcionário, ele não é um trabalhador, mas o trabalhador, no sentido de ter aquela mente empreendedora, de ter uma visão mais ampla, que vai, né, mais longe, praticamente esse cara ele não é formado pela nossa educação hoje. Né? Ele precisa ter sei lá, um estralo na sua mente, ele precisa ter uma mudança de mente quase que por conta própria, né, cara? Porque apesar da gente ter ouvido, né, estar ouvindo esses dias de que quem gera a riqueza são os funcionários, não é o empresário, mas, cara, se o cara não tiver a ideia de criar um produto e esse produto se torna uma mega empresa para que ele traga para perto dezenas, né, centenas, milhares de pessoas para trabalhar com ele naquilo ali, aquela pessoa nunca teria aquele serviço se não fosse a ideia daquele empresário, daquele empreendedor, né? Com isso, concordo. Até porque a ideia começa com uma, duas, três, um grupo de pessoas e eles se fortalecem criando um produto e chamando outras pessoas para fazerem parte do processo. Tanto aqueles que investem, quanto aqueles que vão trabalhar para a produção daquele produto. E querendo ou não, hoje para você empreender no Brasil, é você aplicar um botãozinho assim louco, sabe? Literalmente, né? Porque você fala assim, olha, literalmente, fala assim, a partir de hoje eu vou ser empresário. O que você já ganha hoje nas costas? Taxas para abertura de empresa. 1 quilo de carga tributária? Você fala, eu tenho que me preparar para tudo isso. Você ganha um sócio que vai levar mais parte do dinheiro que você tem, da sua receita, tá? Não vai trabalhar, não vai te dar incentivo, não vai investir em você. Que se chama isso, todo o aparelho complexo tributário hoje nós temos no Brasil. Aí você fala município, estado, Receita Federal, mas isso são os órgãos, né, que está aqui com os maiores impostos, mas você tem outros indiretos, né? Você está aí pagando IPVA, você está pagando diferencial de alíquota, hoje é tanto tributos, tanta taxinhas de prefeitura, IPTU de cá, taxa de residencial, aí você tem que, quem vai morar em condomínio, você já tem, todos os impostos deveriam cobrir isso, você paga um condomínio como se fosse duplicado, você paga uma escola particular, entendeu? Então, hoje empreender não é fácil, cara. Não é fácil porque você já chama o governo para o seu lado e ele ainda fala assim, olha, eu não vou te dar dinheiro, tá? Eu quero que você se vira, você precisa de contratar, vai pagar imposto sobre os colaboradores que você vai contratar. E eu quero tudo certinho e declarado para mim. E se declarar errado, eu vou te multar. Então vale a pena empreender aí, né? Então, para quem está do outro lado como colaborador, já fui colaborador há muitos anos. E por mais que eu sou empresário, tem outros que trabalham comigo e outros para o escritório em si, eu não falo para mim, mas para o escritório e para eles mesmos, eles fazem por eles, né? Enfim, para esses que estão desse lado, muitas das vezes a gente não consegue compreender a luta do outro lado, sabe, do empresário. Porque na hora que falta dinheiro, não tem receita, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar os colaboradores. O que ele tem que fazer? Não interessa. Ou ele vai no banco, ou ele vende alguma coisa dele pessoal. Porque ele tem que cumprir com a obrigação dos colaboradores, dos impostos. Não deixa de pagar os impostos. Né? Então é difícil empreender hoje no Brasil. E as falas dessas outras pessoas que falam que é um dos colaboradores que geram a riqueza, não faz sentido, sabe? Fazem parte do processo, mas não dependem deles. Mas ainda assim, tu acredita que o empreender no Brasil vale a pena?
Olha, A gente precisa ter fé, né, cara? como homem normal, sem aquilo que a gente chama de revelação, que eu acho que é o ponto que a gente vai entrar e vai Estamos entrando nele agora. né? Eu falo que é loucura. É inviável. É muito mais fácil. Tudo que você tiver, vende, compra uma chacrinha, planta sua hortinha lá. E espero o mundo acabar. Espera o mundo acabar. É sério. Pra quê? Pra que tanta loucura? Pra que você vai se expor a tanto risco? Né? Então, muitos se expõem a tanto risco, às vezes não é nem tanto por um projeto de abençoar a sociedade, mas é mais para não, tem que ficar rico, eu quero ter um status. Às vezes o cara nem quer financeiro, mas quer status. Né? E busca de uma forma financeiro tão alto que chega um momento que ele fala, cara, não vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo de errado, vou sonegar, vou pagar mal meus colaboradores, vou fazer de tudo. Porque vou fazer empréstimo, não vou pagar. Vou pagar, vou dar o calote, vou, né? Enfim. Então, essa pergunta sua, como homem normal, sem a revelação do pai, é inviável e eu não aconselharia ninguém. Mas agora, quando a gente passa para um outro ponto de vista, né, que é a esperança que a gente tem, que é uma revelação que a gente tem, né, aí muda a história. Porque aí você já não trabalha por obrigação. Porque eu tenho que comer. Você trabalha por uma consciência maior. Isso, porque você entende a sua vocação. Então, eu não trabalho para cumprir segunda, terça, quarta e aquela esperança que chega na sexta. Né? Aquela vontade, sexta-feira tem que chegar. Sextou. Você já tem que estar no domingo e falar, poxa vida, segunda tá aí. Tô ansioso para que segunda chegue. Porque aí você tem uma vocação, você tem um propósito. Sem propósito, você vai cumprir somente a tabelinha do mercado e vai viver escravo da economia. Nossa, janeiro nós temos férias, fevereiro nós temos carnaval. O ano começa em março. Março, abril tem Páscoa. Aí tem dia das mulheres, Dia das Mães, dia das mães, e dia dos pais, e assim vai. Aí você vira escravo de agendas, né? De agendas já programadas. Você não vive fora da caixinha. Né? Então, e aí vai virando, né? Nossa, eu tenho que comprar aquele negócio. Eu tenho que comprar aquele. Nossa, aquele dia. Por que não pode ser diferente? Porque se não tiver, todo mundo desanima. Né? Cara, e aí, assim, legal a gente ter tocado nessa questão da vocação, né? Da esperança que a gente tem. Porque aí dá pra gente entrar nessa parte que pra mim foi tão legal que eu vi acontecer na tua vida. Que, por exemplo, tu era um cara que estava sendo preparado ou que estava se preparando, né, com a sua família, vocês estavam se programando para poder ir para a Mongólia, né? Ir para a Mongólia, vocês estavam já num processo, né, um pouco longo de preparo, de cuidado para poder ir para o campo missionário, mesmo sendo profissional, porque você já era um profissional, mas a sua casa estava sendo preparada para isso. E acabou que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. E até profissionalmente também tu deu uma guinada muito grande, foi algo extraordinário que Deus fez contigo. Compartilha com a gente esse processo, dentro daquilo que tu pode falar, mas como é que foi? Como é que foi sair do lado do... Até eu brinco muito, você saiu do lado daquele que ia buscar a oferta para poder ir para o campo, de quem estava procurando a oferta para ir para o campo, e hoje você está do lado daquele que pode abençoar aqueles que estão indo para o campo. E até aí também, com lógico. Né? É bom que você fez participou, né, bastante assim, do processo. Foi bom porque isso além de fortalecer a amizade, a gente vai ganhando experiência. Demais. Eu acho que antes de falar desse ponto, talvez o que eu vou falar aqui antes vai significar o resumo dessa história. Legal. Né? Então, Romanos 8 fala algo interessante, que todas as coisas concorrem para aqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam, se todas as coisas concorrem, as coisas têm que andar. Concorda? Sim. E aí, às vezes a gente quer algo, porque está no nosso coração,
E pode ser que realmente é aquilo que vai acontecer, mas talvez em outro momento, né? Ou, às vezes, a gente quer fazer muito aquilo, porque aquilo a gente acha que é A vontade de Deus para nós. fazer as coisas de Deus. É. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja, no decorrer dos séculos, ela matou muitos dons. Ela matou muitos médicos, advogados, contadores, empreendedores, os caras da tecnologia, os caras das artes, os caras do marketing. Que hoje a gente precisa dos caras, né, para poder fazer o negócio ir mais longe, né? Isso. Igual isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente, e atualmente ainda existe, né? A igreja está um pouco mais madura quanto a isso. Mas, por que eu falo que ela matou essas pessoas? Porque de fato matou. Porque para você fazer algo para Deus, e foi criada essa dicotomia na nossa cabeça entre separação, fazer para Deus é aqui, trabalhar é coisa... O sagrado e o profano. Trabalhar as coisas do mundo e as coisas de Deus. Então você pode pegar a história bem antiga, as pessoas queriam ser um monge, porque monge era status... De quem está perto de Deus, né? Era o cara, então eu vou ser monge. Esse que era o canal. E aí, assim, para você fazer as coisas para Deus, foi criada essa cultura. Você tem que ser um presbítero, você tem que ser um evangelista, você tem que ser um pastor, você tem que ser um diácono, você tem que ser um missionário. Então essas coisas foram criadas nesse movimento, nessa cultura, e atrapalhou. Por quê? De fato, aí entra, né, a teologia no sentido de que as coisas cooperam, porque quando a gente usa os 5 dedinhos... A gente vai lá e fala que Deus nos conheceu, que Deus nos predestinou, nos deu um destino, que Deus nos chamou, que Deus nos justificou, que Deus nos glorificou. Então, esses pontos são interessantes porque é Deus quem nos conhece. E aí, às vezes, a gente quer falar pra gente mesmo, ou a igreja quer apontar na sua cara e falar, você vai fazer isso, ou eu quero fazer isso, porque a gente acha que essa é a vontade de Deus. Mas quem nos conhece é Deus. Então, muitas das vezes que a gente quer fazer as coisas, e a luta é normal, mesmo para quando não é vontade de Deus e quando é vontade de Deus, vai ter luta. Só que as coisas têm que concorrer realmente, de fato, para acontecer. Então, às vezes a gente quer, só que não é a vontade de Deus. A gente fala, Senhor, o Senhor não me conhece. Eu, né? Deus não te conhece, né? Pô, mas o senhor não tá me entendendo. O senhor não tá me entendendo, né? Ó, meu caminho é esse, né? Por que, né? Não tá entendendo, não? Cadê a intervenção do senhor sobre esse negócio? E aí, Deus nos conhece. E Ele sabe para aquilo que nós fomos chamados, porque Ele nos deu uma vocação. Ele chamou, Marcão, né? Ele foi lá, te conheceu, falou, Marcão vai ser assim, 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 beleza. Foi lá e deu um destino pro Marcão. Marcão, você vai fazer isso, esse que é seu destino, né? Programadinho, bonitinho. Agora foi lá, te chamou, né? Te conheceu, te deu um destino e te chamou. Falou, Marcão, é esse aqui que é a sua vocação. E a nossa vocação é ser o quê? Filho de Deus. Formar outros filhos de Deus. Né? Por isso que a criação geme, né? Para que, até que haja a revelação dos filhos de Deus. E a revelação dos filhos de Deus é a gente sempre formando outros pais. Porque foi assim que Deus fez, né, com seu filho. Esse é meu filho, né, mas foi um filho que é um espelho para o outro, que chamou outros filhos de Deus. Outros para caminhar igual ele. Ó. É igual eu aqui. Pai, um pai, a gente é um só, temos um só pai, mas vocês são filhos de Deus. Então nós temos essa vocação de ser igual a Cristo e assumir a responsabilidade de ser igual a Cristo. Então foi lá, nos conheceu, nos deu uns destinos, nos chamou, foi lá, nos justificou, falou, ó, tá limpinho, tá arrumadinho, né? Ó, vai cumprir seu propósito. E esse que é o caminho que deve ser feito. Só que às vezes a gente pega ele totalmente pelas beiradas, né? Então, Senhor, não, eu sei o que eu quero, é isso que eu quero, e é pra lá que eu vou. Faz uma música aí. É pra lá que você vai, né, Marão? E, enfim. Então, quando a gente entende isso, aí a gente entra no maior problema que eu enxergo que é no mundo.
o maior problema de todos. Eu acho que é de todas as doenças, que de tudo, que é o que a gente chama de identidade, crise de identidade. Porque quando a gente sabe qual é a nossa identidade, Marcão, a gente não fica perdendo tempo com coisas à toa. E a gente vai direto no propósito, certo? Então, quando falaram para Jesus, quando ele foi batizado e veio aquela voz, esse é meu filho amado, logo depois ele foi lá para ser tentado no deserto, né? E aí o diabinho falou, você tá com fome, pega se você é filho, transforma esse pãozinho, essa pedrinha em pão, né? E aí, não. Vamos lá pra cidade, vamos lá pro pico do monte. Isso aqui tudo eu posso te dar. Se você é filho, pula daí. Né? Os anjos vão te pegar, vão te buscar, vão te socorrer. Tentando colocar nele a crise de identidade, né? A crise de identidade. E aí, quando você não tem essa crise de identidade, você reconhece o que você é, essas coisas, né, vão ficando aí de lado. Você vai direto no ponto, você não perde tempo. E aí eu volto na questão da igreja como instituição global, desde a sua época anterior, ela vem matando esses profissionais, porque ao invés de ajudar criar outros filhos de Deus, eles criaram filhos de uma instituição. Você tem que ser um monge, tem que ser um pastor, tem que ser um evangelista, e assim foi. Cara, desculpa te interromper, mas tu falando aí, assim, eu viajando aqui, que é o seguinte, a gente ouve muito esses dias, né, que enquanto a criação está gemendo, clamando, né, pela manifestação dos filhos de Deus, os filhos de Deus estão clamando, né, Pai, nos leva, né, nos arrebate logo, nos tira desse mundo de tristeza, enquanto a criação está pedindo misericórdia, né, está esperando que a gente se manifeste. Mas aí, partindo desse princípio daquilo que tu está falando, é tão interessante a gente analisar que enquanto a criação, né, historicamente ela está gritando pela manifestação, muitos estão esperando aposentar para se manifestar. Por quê? Porque a mentalidade que foi nos colocada é o seguinte, cara, a gente trabalha, vive, como a gente não tem a vocação de ser um pastor integral, então eu vou trabalhar, né, viver aí meus 30 anos prestando prestando um serviço aí para a empresa, ou para o Estado, para o governo e tal, e depois de 35, 40 anos eu aposento. Aí quando eu aposento, aí eu vou servir a Deus, eu vou servir a Jesus, aí eu vou sair, vou pregar, eu vou evangelizar. E cara, enquanto a igreja podia, desde os seus primórdios, estar manifestando que o seguinte, a criação está clamando por médicos que anunciam o evangelho nos seus locais de trabalho, a criação está clamando, gemendo por contadores que manifestam o reino de Deus através de uma contabilidade decente, coerente, honesta, por advogados que sejam homens realmente justos, que amem a lei e que trabalham para que a lei seja cumprida da sua forma mais exata possível. Então, assim, a manifestação de cristãos integrais. Isso. Que é o que nós deveríamos ser. E não aquela história, não, só posso manifestar se eu tiver esse chamado, né? E aí, enquanto isso, a criação está clamando, gritando, gemendo e morrendo. Sim. E aí, essa dicotomia nos atrapalhou demais, que é o resumo que você falou. Sim. Mas eu vejo também que também foi uma falha também de como ajudar os profissionais hoje, os empreendedores, os empresários, enfim, né? Porque como que eu posso ser um empresário? Como que eu posso ser uma empresa cristã? É aquela que vai fazer cultos de orações lá dentro? É aquela que vai entregar folhetinho dentro da Vai ter jejum toda semana, tem um período de jejum. Que vai forçar seus colaboradores a ouvir uma pregação, que vai chamar o bispo, o pastor, o padre, enfim, vai lá ungir as paredes, o maquinário, falar com todo mundo. Então, essas coisas assim, não é que são ruins, fazem parte do processo. Só que aquela questão de você ser de fato um cristão contador e não um contador cristão, né, é que de fato faz a diferença. Por quê? Quando eu falo como contador, falando da área em si, tem muita coisa na nossa área que a gente consegue
lidar e ajudar os empresários sendo cristão. Porque o contador hoje ele é meio que um psicólogo. Então chega lá o cliente X, senta na sua mesa, nós vamos falar de contabilidade, que muitas das vezes não tem nada a ver com matemática. É mais cuidar de patrimônio, né? Que foi onde que outra latada que eu entrei, né? Eu achei que ia ser matemática, não era. Mas foi muito bom. Você vai cuidar de patrimônio, da vida da pessoa, plano sucessório e assim vai. Mas o cliente chega lá, ele tá abrindo as finanças. Você fala, se meu contador já sabe disso, eu vou abrir mais um pouquinho. E aí conta da filha, conta da esposa, conta, né, conta do casamento, conta do trabalho, conta dos colaboradores. E aí como que você trabalha isso? Eu posso ser somente um profissional, contador. Nossa, beleza, cara. Nossa, que triste, hein? Nossa, melhoras, tal, né? E fala, olha, vamos lá que eu tenho que atender outro. Eu posso ser assim. Mas se de fato eu olhar como Cristo olhou, e olhar lá naquela tristeza lá do cara e ajudar aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, enfim, né? Que tal você trabalhar com o seu colaborador, tirar ele dessa caixinha, desse mundo de ideologias, de seletista, né? Direito, né? Nossa, a melhor coisa é trabalhar de carteira assinada, sair, entendeu? Ensinar ele finanças, ensinar ele economia, dar propósito, né? Ensinar, mostrar para ele que ele tem propósito nessa terra, que não é só mais um pagador de imposto, não é só mais um escravo do sistema. Então isso faz uma diferença nas pessoas, né? Então isso faz tanta diferença. Então você tem pessoas que hoje trabalham no escritório, que trabalhavam em outras empresas, que ganhavam um salário e meio. Tem gente hoje que ganha 5, 6 vezes isso. Olha que legal, cara. Né? E tem outros que ganham 6 vezes. Estou falando de colaborador. Né? Estamos falando de pessoas que mudaram a mente. Né? Que hoje pessoas são donos de empresas. Né? Então a gente deveria trabalhar dessa forma. E quando é que foi que tu virou essa chave nesse processo, mano? Então, quando que aconteceu isso? Aí agora eu volto na sua pergunta, né? Anterior, né? Acho que nós como cristãos a gente sempre vai ficar nesse duelo dicotômico, né? Nossa, eu tenho que fazer aqui para Deus dentro da igreja, as coisas de igreja, mas eu tenho que também trabalhar para comer. E a gente sempre fica nisso. Não, mas eu sei que isso aqui é cristão. A gente vai amadurecendo. Não, mas isso aqui é cristão. Tudo é espiritual. Trabalho é espiritual. É tão espiritual que Deus trabalhou. No início, Gênesis está lá, Deus trabalhando. Jesus veio como o quê? Carpinteiro, trabalhador. E ele ainda fala, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então... e aí tem uns aí que não quer trabalhar não. Como é que faz? Tô em pecado, mano. Tô em pecado. E nesse sentido... Nesse sentido, vai ter que ter um corte aí que eu perdi o raciocínio. Eu tô falando quando é que foi que tu deu essa virada, né? Quando preocupa não, faz enfim, parte. Aí teve esse jogo aí assim, nossa, eu vou pra cá, eu vou pra cá, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Mas internamente, eu tinha muito forte dentro de mim porque assim, eu sempre corri fora do dinheiro. Mas o dinheiro sempre batia na porta. Eu corria fora... sabe, dessa questão de trabalhava, gostava de trabalhar, mas eu queria estar full time em missões. Uhum. Né? Ajudar as pessoas lá fora, de alguma outra forma. Mas isso estava lá intrínseco lá dentro de mim. Que, lá no fundo, você sentia, cara, é isso. Eu gostei sempre de política e sempre nessa área empreendedorismo. Mas eu sempre me bloqueei para que eu pudesse fazer as outras coisas. Então eu deixei... 2017 até 2020, janeiro de 2020, a área profissional, trabalhei, fiz, né, me atualizei e tal, mas sempre de forma muito, muito moderada e fui colocando as forças mais em coisas, tarefas eclesiásticas. Uhum. Beleza. Chegou um momento que as coisas não concorriam para que acontecesse. Ir para a Mongólia, ir para outro país... ir para a África. Então, enfim. Qual foi a conclusão que eu cheguei em Deus? E aí, quando eu falo que cheguei em Deus, foi porque chega um momento e fala assim, olha, já fiz de tudo, né? Tentei. Coloquei todas as minhas forças, já me submeti a tudo, a qualquer liderança, a qualquer igreja, a muitas pessoas, a amigos, a inimigos, já fiz de tudo.
para que as coisas dessem certo. E não deu certo. Então, assim, eu nunca fui de desistir, mas eu entreguei para Deus. E aí, isso parece que... Aí Deus fala, agora sim, agora eu vou trabalhar. Enquanto você estava tentando trabalhar por conta própria, né? Vai Tava só lá. dividindo, menino. Menino levado. Agora eu vou te mostrar como é que o homem trabalha. Como é que o homem trabalha. E aí foi disso. E aí durante... antes da pandemia, isso começou. Foi inclusive a última viagem que eu tive, foi em 2019, né? Você foi para Mongólia e China. Mongólia e China, né? E aí, em dezembro, novembro, né? 2019. Aí, início de 2020, isso começou... Cara, sabe? Começou a ser trabalhado em mim. Em março, as coisas começaram a mudar. Eu achei que eu ia falir em março, né? Porque a pandemia iniciou. Inclusive em junho, foi junho para julho que a gente sentou, né? Uhum. Nós sentamos, comemos ali alguma coisa, conversamos um pouco. Tu ainda estava na expectativa, né? Aí isso veio, foi tão forte as coisas acontecendo, que eu falei, Senhor, pronto, né? Não dá. Se é isso, então beleza, não tem como eu fazer mais nada. Aí entrou pandemia, tinha clientes que ia fechar, eu tinha uns 5 clientes, Marcão, que ia abrir. Eu falei, nossa, é a esperança, porque fim do março eu ia falir, porque eu parei de buscar clientes. E os clientes que vinham eu indicava para outros amigos. Então eu só sustentava o básico, porque eu não queria criar vínculos aqui mais no Brasil. Só que Deus tinha um outro povo para me cuidar. E é isso que mudou a história. É isso que foi a chave. Por isso que eu te falo de responsabilidade, de maturidade, a crise de identidade que a gente tem em Deus, a maturidade que a gente tem, né, no Evangelho, e a responsabilidade que a gente assume diante de Deus. Porque Deus nos deu uma responsabilidade de criar outros filhos. Galera, olha o tanto que você é forte. Gente, anota aí, pelo amor de Deus. Cara, a gente está falando de uma pessoa que nesse processo você estava em 2020 com medo de falir geral, porque você estava abrindo mão dos seus clientes, acreditando num chamado, correto? E hoje nós estamos em 2023. 2 anos e meio depois. Se não for constrangedor, abre pra gente. Quantos colaboradores hoje você tem? Hoje envolvidos com sócio, pessoas diretos e indiretamente. Umas 12, 13 pessoas. 12, 13 pessoas. Então, assim, foi um up tremendo. É como se te tirasse né, da terra ali todo sujinho, dessa sacudida, tomasse banho, o menino levantasse e acordasse para a vida, né? Acordasse para a real, que hoje eu sei que tu crê nisso, a real vocação que Deus tinha te preparado, né? Correto. Então, e aí o que mudou é que a gente sempre gostou de trabalhar com pessoas. Então, o nosso maior foco nesse mundo aqui foi transformação de pessoas. E no decorrer disso, de aumento de clientes, escritório, cara, sem investir nada, começou a vir clientes potenciais, sabe, de valores financeiramente muito diferentes do que eu já trabalhava. Mas também vinham pessoas, né? Acima de tudo, vinham almas. Isso. Para serem cuidadas. E aí, junto com essas empresas, vinham os seus sócios, vinham as pessoas, vinham os donos, vinham os colaboradores. E aí, para me atender esse pessoal, eu tive que chamar pessoas. E chamar pessoas, eu fui levando os princípios bíblicos. Eu fui levando como um cristão normal, como uma pessoa normal com revelação. Um homem ético com revelação, com coerência, dentro de tudo aquilo que tu aprendeu, levando as informações e o teu aprendizado até teológico, toda a escola que tu passou, né, cara? Sim, e aí foi tudo uma base boa, toda essa experiência, porque isso me formou. Formou minha casa, formou minhas meninas, formou minha esposa, formou quem eu sou, formou quem somos, né? E essa é a nossa identidade. Então, o que aconteceu, e muitas das vezes eu ficava preocupado em algumas situações, às vezes financeiramente, nossa, vai ter que assumir, tinha que dar um passo a mais. Eu falava, nossa, será que eu, né? Aquele negócio ainda, será que é hora? Será que eu vou fazer isso mesmo?
E aí senti aquela firmeza de Deus, ó, vai lá, menino, né? É eu que tô. Deixa o menino rodar, gente! E aí, eu sempre fui muito conservador e muito... Eu penso muito assim, falei, cara, não vou assumir dívida não vou assumir isso não. Só que aí, não era para um crescimento no escritório, não era só um crescimento financeiro. É porque as pessoas estavam crescendo. Então Deus estava ali validando todo o processo. Validando não como assim, aqui está o projeto, Senhor, assim ele vai. Não, na verdade o projeto vinha... Eu falei, tá validado esse negócio aí, né? O senhor que tá mandando, então vambora. E porque a gente começou a enxergar pessoas. E quando a gente começou a enxergar em pessoas, a gente via as feridas. E muitas das feridas precisam ser tratadas. A gente inicia, o restante é só com o Espírito Santo. Então, com isso, a gente foi tirando pessoas que ganhavam menos, dando um pouquinho mais de sentido na vida, mostrando que elas poderiam ser melhores. Com isso, vinham mais clientes. E vinham mais pessoas. E vinham muitos clientes problemáticos. E aí, aquilo que somos, e quando Deus tem um propósito, quando fala um povo, é que esse povo não é para mim, é o povo dele, que são meus irmãos. Então a gente está aqui só para convidar para a mesa. Irmão, senta aqui para a mesa, vamos cear juntos. Essa é a ideia. E essas pessoas... elas têm uma cosmovisão muito diferente, principalmente empresários que pensam, que já estão em crise financeira, que já estão em idade um pouco avançada, que já tem, às vezes, guerra familiar dentro da empresa, né? Então elas já estão numa idade um pouco avançada, já não muda muito a cabeça. Eu falei assim, como é que trabalha com isso tudo? Mas é algo que era de Deus, que é de Deus. Então o que eu fui fazendo? Só fui cumprindo. Toda vez que eu cumpria mais um pedacinho, vinha mais gente. Eu vejo mais colaboradores. Aí também chega o momento de você treinar os outros. Ó, chama esses outros aqui mais perto. Faz deles seu sócio. Né? Ensina eles um pouco. Só que assim, a minha forma de ensinar é a minha forma de ser em Deus. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que convence. Uau, bom, né? Então eu não fico lá um crente chato. Né? Eu não falo, você tem que fazer isso. Você tem que parar de fazer isso. De forma alguma. Isso é trabalho do Espírito Santo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Você não consegue fazer comigo. Eu não consegui fazer com a minha esposa. Não vamos entrar nesse detalhe, não, gente. Né? Então tem esse tempo maravilhoso, né? Brincando aí com a esposa, né? Mas nem ela conseguiu fazer comigo, nem eu consegui mudar ela. A gente mudou através de oração. E através de entender que nós temos uma identidade e temos uma responsabilidade para com o outro. Então chega um momento que alguns desses vão agir tão esquisitamente com você ou contra você, você fala assim, para quê, né? Mas aí eu não vou reagir da mesma forma, porque eu tenho uma responsabilidade com ele diante de Deus. Mesmo que ele não saiba, mas eu tenho essa responsabilidade com ele. É como se fosse seu filho, né? Então é seu filho ali. Você está cuidando, ele vai pedir alguma coisa, você fala, isso aqui eu posso, mas isso aqui não pode. Ah, mas eu queria. Não, mas não pode, porque você conhece seu filho. E outras coisas eu não conheço também as outras pessoas, mas Deus conhece. Então nessa fase de eu ser Rafael, de eu ser filho de Deus, de eu ser cristão, com todas as minhas falhas, né? Porque ser cristão não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que a gente é filho de Deus, e isso é suficiente. Mas nós temos falhas, temos erros. E eles aprendem também com as nossas falhas, com os nossos erros. Mas são moldados por isso. Porque entende que a gente não é super-herói. Então eu não preciso de ser um contador cristão. Mas se eu for um cristão contador, ou seja, a minha essência é isso, com todos os meus erros, todas as minhas falhas, toda a minha humanidade, é fácil de você transformar essas pessoas para um bem melhor, sabe? Cara, mas eu tô curioso. Tu não fez um voto, tu não fez uma campanha, tu não fez uma barganha com Deus para sair de quem ia falir em um ano para 2 anos depois você tá prosperando, abençoando pessoas. Você não fez uma campanha, tu não fez um jejum diferente, como diz um amigo nosso. Tu não jejuou, tu não fez uma oferta de sacrifício, cara. Mano, é brincadeira, né? Mas assim... Então, o que é maravilhoso a gente identificar é que, assim, tu entendeu a tua vocação missional dentro desse processo, né, cara? Correto. Tu entendeu a tua vocação, tu entendeu que, assim,
como um cristão, né, que até então você almejava, né, em outras palavras, digamos assim, ou né, nas mesmas palavras, como um cristão que, querendo ou não, nós fomos um pouco adestrados a acreditar que servir a Deus é eu colocar o meu coração dentro daquilo que eu penso que é a vontade de Deus, tipo assim, não, eu quero ser um missionário transcultural, e bater o pé em cima daquilo não quer dizer que vai dar certo, porque às vezes não é o que Deus tem para ti. Né? E a cultura que a igreja impõe sobre nós de que ser alguém que vive para a obra de Deus é alguém que vai se tornar um ser improdutivo no mundo secular, é insano essa ideia e esse pensamento, porque na verdade, a partir do momento que você entendeu, Deus começou a abrir todas as portas, ou melhor, Deus vinha com um projeto pronto, já assinado, entregava na tua mão, e hoje vocês estão onde vocês estão, né, super abençoados, né, prosperando, com o ministério prosperando acima de tudo, no sentido de estar cuidando de pessoas, investindo em almas, e de forma direta e indireta, cara, dezenas ou centenas de pessoas estão sendo abençoadas pelo que vocês fazem, né? Sim, é porque a gente não tem como a gente mensurar, né? Não dá Não para dá para medir, não dá para contabilizar não dá de fato esse para número. contabilizar, entendeu? Você nunca sabe o passivo e o ativo desse negócio. Cara, porque é um tambor que você bate aqui, onde quem vai ouvir, meu amigo? Aí né? E aí, quando eu tava falando, eu tava aqui pensando também, viajando, assim, quando tu comentou de João Batista, é legal que as pessoas chegavam em João Batista e falavam assim, e agora, dentro dessa mensagem que tu tá pregando, o que a gente faz? E aí João Batista vai olhar pro soldado e não vai falar para ele, mano, larga a tua farda e vem e seja meu discípulo, ou vem e se transforme em mais um pregador. E qual que era a expectativa da época? João Batista estava pregando por arrependimento e falando que ele não era o Cristo e que viria aquele que ele não seria digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Então havia uma esperança do Messias. E hoje o que nós esperamos? O mesmo Messias. Só que a diferença é que no decorrer da história a gente espera esse Messias, muitos abandonando tudo e acreditando que se tornando alguém por conta da obra, né, você está agradando e esperando o Messias da forma mais correta possível. Enquanto, cara, há mais de 2000 anos atrás, a pergunta era, o que nós faremos? Aí João Batista olha para o soldado e fala, você seja honesto, se contente com aquilo que você tem. Quer dizer, não seja um corrupto, não seja alguém que vai extorquir pessoas por onde você passar. Né? Então ele vai conduzindo os seus profissionais em suas devidas áreas, assim, trazendo eles para uma ética, né, para uma intencionalidade, ó, seja intencional no que continue sendo o profissional que você é, mas seja esse profissional a partir de quem você é como um cristão. Cristão na época não, né, porque eles ainda não seguiam Cristo, mas a partir de uma pessoa que tem uma mensagem no coração. Eu achei isso tremendo, cara. Quando você falou, eu fui viajando e pensando, cara, a igreja precisa mudar a mentalidade. É uma coisa assim, pra gente fazer um teste, né? Pra quem tá assistindo aí, até pra gente refletir sempre, faça sempre perguntas, tipo, ir ao cinema é espiritual ou carnal? Né? Então, quem é religioso fala, poxa, cinema é carnal. Isso é carnal, varão. Os meninos que vão pro cinema não estão adorando a Deus. Então, trabalhar é carnal ou espiritual? Vai depender. Mas todas as coisas que nós fazemos, ela tem que ter um cunho espiritual, tem que ser por meio da fé. Se não for fé, aí é pecado. Mas se eu vou no cinema, eu vou lá com a minha família, vou lá com meus amigos, eu vou ali curtir um tempo, porque Deus trabalhou, mas também ele descansou. Cristo também, da mesma forma, trabalhou. Foi lá, falou, olha meu filho, ó, tô indo agora, vocês... Então essa, inclusive, essa questão de espiritualidade, que a gente tem que é um ser espiritual, né? E tudo que a gente age tem que ser por meio da fé, porque sem fé tudo é pecado. E isso as pessoas não conseguem trazer isso hoje porque ela vê essa dicotomia, fala, olha, não, só as coisas que faz dentro daquela caixa lá que a gente chama de o
templo, né? Não é nem o templo, né? Nosso igreja, curralzinho de vidro nosso ali. curralzinho o saleiro, né? Até o sal é interessante. O sal não era para ser jogado, ó, temperar. O sal é para temperar na comida, Ó, não é para vai ficar aqui, joga preso dentro do aqui. saleiro, não. E o que a gente faz hoje? Cria um saleiro cada vez maior. E vai né? jogando sal dentro, vai juntando sal. De repente tem uma reunião de crente enjoado, sem Tudo produção, salgado. tudo salgado. E aí sal demais, também fica ruim. Né? Então a gente tem que ser mais produtivo, sendo espiritual. Entender o que é ter fé em Cristo, sabe? Cara, eu sempre falo isso. O problema é que assim, nós somos um grupo de pessoas que ainda não entenderam, né? Que são seres espirituais. Cristo fala que o Pai trabalhava, e Deus é quem? Deus é Espírito. Então, se alguém, se um ser, né, maior que a gente serve, que é Deus, ele é Espírito e ele trabalha, e o Cristo fala, quem vê o Pai vê a mim. Então, quem vê a mim vê ao Pai, então vocês estão me vendo, né? Como quem quer ver o Pai, vocês estão me vendo, eu também trabalho como meu Pai trabalha. E aí a gente acha o seguinte, a gente vai lutar para ser espiritual, e para ser espiritual eu preciso me abrir mão do trabalho, me fechar dentro de um cantinho, né, de uma redoma lá, de um saleiro, ou num curralzinho de vidro. Aí eu sou espiritual, porque eu vou estar orando, jejuando, buscando, lendo bastante. Aí eu me torno espiritual para entender o que Deus quer, sendo que a gente deveria já ter na consciência assim, fixado e firmado. Eu sou um ser espiritual tentando entender a carência da humanidade que ainda não conheceu a sua identidade, a sua essência como espirituais também, né? Estão aí ainda como carnais, então a gente tem que tentar entender essas fraquezas, essas carências que eles têm e pôr em prática, cara, a nossa humanidade no sentido assim, eu sou um ser espiritual, então eu preciso tentar ser humano para entender as pessoas e trazer elas para perto. E o trabalho, assim, da questão do trabalho é tão gostoso, cara, quando você entende um ponto que eu vou falar aqui agora, isso aqui mudou muito a minha cabeça. Mas, para entender isso aqui, segue um outro antes. Para você entender o que é trabalho, você entende o seguinte, Deus te deu um talento, te deu um dom, e Ele me deu um dom. Você, fazendo o seu tipo de trabalho, você vai suprir a minha necessidade. Imagina que a gente está em casa, você é um canador, né? E eu sou um cara que trabalha, sou um eletricista. Beleza. Você vai lá em casa e arruma toda a parte hidráulica. Eu vou lá na sua casa, arruma a parte eletricista. Então, Deus nos deu talentos e dons para ir se complementando, né, um ao outro. E um suprindo a necessidade do outro. Isso eu estou te falando do trabalho ali. Mas tem coisas, alguns dons mais específicos, que a minha necessidade vai ser suprida só quando o Marcão chegar. E eu só vou conhecer um pouquinho a mais de Deus, aquele outro pedacinho de Deus, na hora que eu encontrar com o Marcão. Oh, rapaz, isso então, é forte, mano. Na hora que tem coisas que a gente não vai entender de Deus se a gente não encontrar tal certo tipo de pessoa. Porque Deus tem algo, um destino, um propósito para aquela pessoa, revelado um pedaço de lá, a sua essência, né? Que eu vou conhecer Deus conhecendo aquela pessoa, através dela. Então, o que ela vai suprir em mim, eu falei, caramba, eu não tinha entendido de Deus, cara. Então, isso é legal. Isso, o trabalho, é um ponto legal, mas aí volto o que mudou de fato, e isso foi um complemento. Quando você pega a criação, você vendo ali Deus, os 3, 4 primeiros dias ali, estruturando toda a criação, depois os outros 3, quarto, quinto, sexto dia ali, ele preenchendo, né? E no 7º tinha o descanso. O que Adão falhou foi, olha, Adão não conseguiu levar a criação ao descanso por causa da queda. Então Cristo veio, o perfeito. O que ele cumpriu? Conseguiu levar toda a criação ao descanso. O que eu quero dizer com isso? Aí depois vocês aprofundam no assunto. É que antes a gente tinha que cumprir o dia, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tá, vou chegar no meu descanso. Era a maldição do dia a dia para poder ter um refrigério no último. E em Cristo as coisas mudaram.
Cristo completou a obra, está consumado, foi tudo pago, ele levou a criação para o descanso. Agora a gente não começa na segunda esperando o sábado. A gente começa o domingo já no descanso. Então, minha segunda, eu já estou com a essência do descanso. Eu já inicio a minha semana. As energias já foram repostas, sim, né? Já estou porque preparado. A minha vocação ela já está diferente. Agora ela já entrei com o propósito do descanso. Aí por isso que eu falo, se você tem aprofundar depois no assunto, né? Sobre o que é o descanso, enfim, o que era o sábado, enfim. Porque eu já entro agora, eu já inicio meu domingo, minha segunda, de forma com toda aquela essência do descanso, de entender o propósito de Deus, por que foi feita a criação, qual é a minha vocação, qual é a minha identidade. Eu já inicio a segunda, a semana, já falo, rapaz, eu já vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu não fico lá ralando, falando, nossa, eu tenho que descansar. Não, é diferente, você já inicia diferente. Né? E aí, quando você entende isso, e junta com aquilo que nós falamos agora sobre suprir a necessidade do outro, que é o servir, que é o serviço, né? Que a gente fala que é muito bonito servir, né? Mas o serviço é isso. O que o Marcão precisa de mim? Então eu vou lá complementá-los. Entende? Cara, a gente tem um quadro aqui chamado Momento Disruptivo, que normalmente no começo a gente apresenta para o convidado, para que ele vá já trabalhando na mente dele, que ele vai dizer algo, o que para você é disruptivo, né? Você dizer uma frase disruptiva que você vai marcar uma geração com aquela frase, né? Então, assim, eu deveria ter te falado sobre esse quadro no começo, mas foi bom eu não ter falado, porque agora você foi pego de surpresa. Então, assim, vai sair do fundo do teu coração. O que você tem, assim, de disruptivo, né? Até é o nosso podcast DRP, mas o que você tem de disruptivo para dizer para a tua geração em poucas palavras, né? Em relação àquilo que a gente falou, em relação à vocação, né? A entender a paternidade, vocação, como ser um empreendedor, sei lá, mas diga algo disruptivo para a galera que vai ficar marcado aí do Rafael Barros. O que você tem a dizer? Encontre a sua identidade em Cristo. Ela é a base de tudo. Amém. Cara, gente, foi bom demais. Eu, por mim, a gente continuava conversando aqui até altas horas, né? Principalmente quando o papo é tão bom e flui assim como um amigo. Mas, assim, chegamos ao fim de mais um EP. É isso aí. Assiste esse episódio até o final, compartilha, manda para os teus amigos, nos acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, e manda para quem você acredita que precisa, a galera aí que tem vocação missionária, manda para eles, aqueles que estão em dúvida ainda nem sabem, e é isso aí, compartilha muito e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aí no YouTube. Rafa, valeu, mano. Obrigadão, Marcão. Agradece a galera, manda um abraço, um beijo para quem você quiser. Isso aí, um beijo para todos aqueles que estão em Cristo, os que não estão, que um dia vão sentar na mesma mesa, né? Somos irmãos. Entre em contato, que a gente puder te ajudar aí a entender melhor essa vocação, estamos à disposição. Vamos disponibilizar depois aí as redes sociais do Rafael, o contato lá como é que é o nome lá do teu escritório? Integrare, olha aí, ó. Integração. É isso aí. Meu irmão, valeu, gente. Obrigado. Tamo junto, até semana que vem.